Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e convido você a me acompanhar em mais uma edição do nosso Bem Viver, uma produção da equipe do Brasil de Fato, feita sempre com muito carinho. Na pauta do dia, vamos falar sobre meio ambiente, educação, políticas para a juventude e muito mais. Bora conferir os destaques do programa de hoje? Teremos uma conversa com Paloma Rossilo. Ela é diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade sobre a campanha Libera Minha Net. Governo lança plano Juventude Negra Viva, que propõe a redução da letalidade e da vulnerabilidade de jovens negros e negras no Brasil. Projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara permite desmatamento em diversos biomas do Brasil e é alvo de críticas por ambientalistas. Pesquisa revela que estudantes concluintes da primeira turma do chamado Novo Ensino Médio desaprovam o modelo. Essas e outras notícias você ouve a partir de agora no programa Bem Viver. Hoje o nosso assunto aqui na entrevista do Bem Viver é sobre o acesso à internet móvel, aí do seu celular, e a relação com a cidadania. Como é que ficam os direitos da população brasileira diante dessa política de dados que as operadoras de telefonia operam no Brasil? E para falar sobre isso, a gente recebe hoje Paloma Rossilo. Paloma, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Obrigada, Afonso. O prazer é meu. Paloma é diretora do Instituto de Referência Internet e Sociedade, é bacharela em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e é representante do IRIS no grupo de trabalho sobre o acesso à internet. E ela vai conversar aqui com a gente hoje sobre a campanha Libera Minha Net. Paloma, para começo de conversa, eu queria que você explicasse aqui pra gente o que significa essa campanha e qual o objetivo dela, querida. A campanha, o próprio nome, traz muito o que é ela. O objetivo dela é que o acesso à internet no Brasil seja feito de forma mais ilimitada, mais universal, mais significativa para todos, né? Porque hoje em dia a gente considera que o acesso à internet ele é muito limitado e por razões que não deveriam, inclusive na nossa avaliação, são razões ilegais. Paloma, agora outro ponto é o seguinte, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse modelo atual que está em operação aqui no Brasil. A gente sabe que a internet é operada por empresas privadas e queria que você explicasse um pouco que modelo elas adotam, como ele é aplicado e como afeta inclusive o bolso do consumidor que usa o serviço de internet móvel aqui no Brasil, Paloma. Hoje em dia, o acesso à internet no celular, que a gente chama de internet móvel, ele é operado no Brasil por meio de franquias. O que são as franquias? São quantidades, pacotes de dados que o usuário compra da operadora e ele utiliza, né, navega na internet da forma que ele gostaria e ele vai consumindo esse pacote de dados. Quando esse pacote de dados acaba, ou seja, quando a franquia acaba, existem duas opções. Ou a operadora corta totalmente o acesso à internet e permite apenas o acesso a alguns aplicativos que têm acordos comerciais com a operadora, ou então a operadora ela reduz tanto a velocidade da internet que fica completamente impraticável o uso da internet. E na nossa avaliação, esse modelo de franquia, esse modelo limitado, de fato, de acesso à internet, ele é muito problemático porque ele afeta muito mais as pessoas mais pobres, mais vulneráveis financeiramente no nosso país. Porque as pessoas que possuem um orçamento, uma quantia para contratar a internet o mês inteiro, vão usufruir a internet o mês inteiro. Enquanto as pessoas que têm orçamentos limitados, elas ficam reféns praticamente das operadoras. Porque se elas não podem contratar um pacote ilimitado, elas têm que utilizar estratégias para economizar aqueles dados móveis, aquela franquia, ou então elas ficam sem no final do mês. Muito importante esse debate, porque comunicação e acesso à internet hoje é um direito fundamental na vida da gente, não é verdade? Eu queria que você também explicasse, Paloma, um pouquinho sobre qual é a motivação social de pressionar as empresas para garantir esse acesso qualificado à internet, né? Exatamente, Afonso. Como você muito bem disse, inclusive na Constituição e na legislação
infraconstitucional, por exemplo, o Marco Civil da Internet, está expresso que o acesso à internet é um direito, então já está na nossa legislação como direito, e tem tantos outros direitos, por exemplo, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde. São direitos que, sem internet, você praticamente não efetiva esses direitos. Então, me diz, em 2024, como que um estudante ele vai efetivamente estudar sem internet? É completamente inviável, ou se não é inviável, cria uma desigualdade muito grande entre as pessoas que efetivam direitos com e pessoas que efetivam direitos sem acesso à internet. Então, hoje em dia, considerando o avanço da tecnologia e a centralidade que a internet tem na nossa vida, o acesso à internet é um direito humano e extremamente tão importante quanto todos esses outros direitos, direito à água, enfim, direitos que todo mundo conhece. Paloma, estava aqui me recordando que lá atrás, na aprovação do Marco Civil da Internet, uma expressão que ficou muito debatida naquele período era neutralidade da rede. Eu queria que você explicasse o que esse conceito tem a ver com o que a campanha Libera Minha Net está defendendo agora. Essa é uma ótima pergunta, eu fico muito feliz de responder ela, porque muitas vezes esse debate de tecnologia, de internet, ele parece que ele é muito técnico e que as pessoas têm que ficar distantes deles, porque elas não entendem. Então é muito bom você ter trazido essa pergunta. Neutralidade da rede nada mais é do que a ideia de que a rede da internet, ela tem que ser neutra. O que é ela ser neutra? Não existir nenhuma discriminação entre o tipo de conteúdo que vai chegar para mim, de mim até você. Ou não ter nenhuma discriminação do tipo de usuário que vai fazer uso daquele site. Então, por exemplo, dentro do princípio da neutralidade da rede, todos os sites da internet inteira deveriam chegar até mim da mesma forma. Então, isso é para que o usuário tenha o direito e ele exerça a sua autonomia de escolher o que ele quer fazer na internet, ao invés das operadoras serem as guardiãs da internet, decidirem pelo usuário o que ele deveria consumir. E hoje em dia, a gente entende que a neutralidade da rede ela está sendo desrespeitada, porque no final do mês, as operadoras permitem o acesso à internet apenas a algumas aplicações. Então, você não tem essa liberdade do usuário de escolher o que ele quer utilizar na internet. Ele tem um pacote extremamente reduzido de 2, 3, 4 aplicativos e ele está submetido àquilo. Então, a gente acha que o princípio da neutralidade da rede, que é um princípio estabelecido no Marco Civil da Internet, então está na nossa lei, ele está sendo desrespeitado. Paloma, e quem é responsável por fiscalizar tudo isso? A Anatel é a principal agência fiscalizadora e reguladora das telecomunicações, que é dentro do setor que a internet está. Então, essa responsabilidade de fiscalizar tanto a qualidade quanto a própria regulação do setor, ela é da Anatel. E a gente também considera que a Anatel não tem exercido a sua responsabilidade de observar a neutralidade da rede, eles têm permitido essa situação se manter. Então, a Anatel é uma das responsáveis pela situação que a gente vive hoje. Além disso, considerando que internet, o serviço de internet, é um serviço prestado ao consumidor, então a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, também tem a sua responsabilidade de proteger o consumidor e fazer valer, de fato, a legislação e os direitos do consumidor. Além disso, a gente também considera que o Congresso ele poderia se mobilizar de forma mais enérgica e o Ministério das Comunicações também, para que a gente tivesse um acesso da internet mais pleno, mais significativo e não o acesso que a gente tem hoje, que é extremamente precarizado, de baixa qualidade e muito elitizado. E com relação à distribuição do acesso à internet pelo Brasil, né, geograficamente falando, como é que está o acesso hoje no campo, nas áreas rurais, né? As comunidades conseguem acessar? Temos agora a tecnologia 5G, né? Ela está disponível para todo mundo? Como é que está esse cenário de distribuição da internet pelo Brasil na sua avaliação, Paloma? Nós temos algumas pesquisas que dão essa visualização de como está a situação do acesso à internet no Brasil. A pesquisa na Anatel, por exemplo, tem uma pesquisa na Anatel que ela apresenta a disponibilidade de 4G no Brasil. E de acordo com essa pesquisa, se eu não me engano, mais de 90% dos municípios brasileiros já possuem 4G. Só que quando a gente vai olhar na situação real,
Você vai ver, vai num bairro, seja num bairro rural ou em um conglomerado, enfim, se você vai acessar a internet, não tem. Então, existe uma grande lacuna entre o dado que a Anatel está falando que existe, a infraestrutura que a Anatel diz que existe, e a infraestrutura que o cidadão recebe e percebe na prática. O CETIC BR, que é um braço do NIC BR, ele produz, no âmbito da TIC Domicílios, também dados sobre acesso à internet, e de acordo com a TIC Domicílios, mais de 80% da população brasileira é usuária da internet. Mas quando a gente vai entendendo, interpretando um pouco melhor esses dados, a gente vê que o acesso ele é muito precário. Por quê? O acesso ele é majoritariamente feito pelo celular, excepcionalmente pelo celular, o que limita muito a experiência do usuário. Ele é feito em regime pré-pago, que é esses regimes de franquia, né, de limitação de pacote de dados, e ele é feito com baixas velocidades. Então, no final do dia, ok, 80% da população tem acesso à internet, mas que acesso é esse, né? É um acesso muito discrepante. E com relação ao cenário regional, como é que está a situação da região Nordeste, por exemplo, e o acesso à internet? A região Nordeste e a região Norte são as regiões que mais carecem de infraestrutura e investimento, principalmente, em acesso à internet, infraestrutura de acesso à internet. São regiões que, geograficamente, têm seus desafios, mas que, considerando o avanço da tecnologia, considerando a centralidade do mercado brasileiro internacionalmente, não são desafios que justificam a tamanha dificuldade, tamanha barreira e tamanha desigualdade em relação às regiões Sudeste e Sul também. A região Centro-Oeste também é uma região que ainda demanda muito investimento, mas não tanto enquanto a região Norte e Nordeste. Estamos bem perto do final aqui do nosso papo, Paloma, mas eu queria que você explicasse como é que a campanha Libera a Minha Net está sendo organizada, né? E como é que é a difusão das ideias da própria campanha. Ano passado, nós trabalhamos majoritariamente com a popularização dessa pauta, porque, como eu te mencionei, muitas vezes, inclusive por alguns interesses, buscam afastar a população de algumas pautas. E dizem, esse tema é muito técnico, esse tema é muito difícil. E, pelo contrário, a gente acha que se acesso à internet é um direito, então a população inteira deve estar por dentro desse debate, deve poder participar desse debate. Então, a gente teve um grande esforço de explicar, de simplificar o vocabulário, deixar mais acessível essa linguagem, para que o cidadão que sofre com as dificuldades de acesso à internet, ele entenda que isso é um direito dele e que, mais do que até como que é um direito dele, é uma situação que não deveria estar acontecendo no país, porque a gente tem legislação dizendo o contrário, dizendo que o acesso à internet deveria estar sendo oferecido de outra forma. Então, a gente teve esse momento, né, de conscientização, de popularização da campanha. E esse ano a gente tem estratégias de dialogar ainda mais com o setor governamental, com a sociedade civil também, porque a campanha ela é conduzida no âmbito da Coalizão Direitos na Rede. A Coalizão Direitos na Rede é uma articulação de mais de 50 entidades da sociedade civil, do campo dos direitos digitais, que estão nessa luta, né, nesse objetivo de melhorar a qualidade de acesso à internet no Brasil. Então, esse ano vai ser um ano de muita reunião, de muita articulação com o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Justiça, com o próprio Congresso Nacional, com a Anatel, para a gente tentar melhorar essa situação. Paloma, existe algum projeto de lei ou algum debate no Congresso que ameace o nosso direito à internet hoje e ao acesso mais qualificado ao mundo digital? Ano passado não, faz 3 anos que existe um projeto de lei chamado PL 2630, projeto de lei número 2630. Esse projeto de lei, ele trata sobre um assunto totalmente diferente. Ele é um projeto de lei para conter, para diminuir a desinformação, o discurso de ódio e trazer mais responsabilidade para as plataformas. Mas por que eu considero, e o Iris considera, e a Coalizão de Direitos na Rede considera, que esse projeto ele pode atrapalhar o acesso à internet no Brasil? Por quê? Existem várias discussões de quem que vai ser a agência reguladora desse projeto de lei, das plataformas. E tem se discutido que a Anatel deveria ser essa agência reguladora. Então, a Anatel deveria ter o papel de regular e fiscalizar as plataformas digitais, como Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim.
E a gente acha que é muito problemático essa proposta, porque a Anatel ela precisa se concentrar no que tem de dever da agência hoje, que é acesso à internet, universalizar acesso à internet. Se a agência pegar mais uma atribuição, e uma atribuição tão complexa como a de regular plataformas e fiscalizar plataformas, o acesso à internet ele vai ser completamente esquecido. E a gente precisa de foco, de estratégia e dedicação a essa pauta. E a Anatel ainda tem muito trabalho pela frente. Por isso que a gente considera que a Anatel não é a agência que deveria ser a reguladora desse ecossistema de plataformas digitais. Bom, chegamos ao finalzinho da entrevista, Paloma, mas eu queria que você comentasse sobre como é que esse modelo de internet que nós temos hoje no Brasil pode contribuir para a disseminação de informações falsas, né, discursos de ódio e outras violações que, infelizmente, encontramos aí na nossa internet, né? Exatamente. E a gente está falando de um ano eleitoral, né? Então é um ano em que a desinformação, as fake news, elas são ainda mais problemáticas, elas são ainda em maior quantidade. E por que o acesso à internet que a gente tem hoje em dia, baseado em franquia, ele é muito problemático porque ele restringe a possibilidade do usuário checar a informação, buscar outras fontes, pesquisar sobre o assunto. Então, muitas vezes, a única informação que o usuário recebe é a manchete da notícia, porque é o link que a pessoa recebeu no aplicativo de comunicação, ou é aqueles textinhos que são manipulados, que são fabricados para enganar, de fato, a população. Então, o modelo de acesso à internet tão limitado e tão precário é um elemento que impacta diretamente a desinformação e a própria qualidade da nossa eleição, a qualidade do nosso voto. Agora sim, chegamos ao final. Como é que você avalia os impactos que a falta de um melhor acesso à internet pode causar à população com relação ao acesso aos programas do governo, por exemplo, né? Ou outras políticas públicas que necessariamente utilizam de algum tipo de serviço disponível na internet para ser efetivado, né? Inscrições de concurso público, benefícios sociais. Temos aí o GovBR também, que é um portal que concentra uma série de serviços, né? Como é que você avalia o impacto, né, que a falta de uma internet pode causar na população? Existe uma centralidade muito grande da internet na nossa vida e não sei se você se lembra, ano passado, uma das grandes forças do governo foi no programa Desenrola Brasil, que era um programa de desendividamento da população. E esse programa ele teve uma grande dificuldade porque a plataforma para se fazer as negociações, para acabar com as dívidas da população, exigia que o usuário, o cidadão, ele tivesse um tipo de conta que é a conta ouro no GovBR. Só que para você ter essa conta ouro, você precisava fazer reconhecimento facial e passar por algumas camadas de segurança. Só que as pessoas não tinham internet suficiente, porque elas tinham uma franquia limitada, e elas não tinham internet suficiente para fazer o reconhecimento facial e para se cadastrar e ter o selo ouro que permitia o acesso ao Desenrola Brasil. Então, foi muito problemático porque a gente viu como o acesso à internet está impactando, inclusive, a prestação do serviço público, que é um serviço extremamente essencial para a população. Então, muitas vezes a gente fica falando de regulação de inteligência artificial, regulação de plataformas, temas que são extremamente importantes, mas a gente nunca pode esquecer que na base de tudo isso precisa existir uma internet de qualidade, universal e de acesso de todos. Porque se a gente não tiver essas questões, então, o tema de inclusão de inteligência artificial, proteção de dados, privacidade, tecnologia no geral, vai ser sempre temas que vai beneficiar parcelas muito pequenas da população, e não a coletividade como um todo. Paloma, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, Afonso. Foi um prazer estar com você aqui. Gente, eu conversei com Paloma Rossilo, ela é diretora do IRIS, o Instituto de Referência à Internet e Sociedade, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e representante do IRIS no grupo de trabalho sobre o acesso à internet. A gente bateu um papo super interessante sobre o acesso da população brasileira à internet e como o modelo atual de distribuição no Brasil tem uma série de problemas que precisam ser corrigidos para que todos tenham o direito garantido de uso de uma internet de qualidade.
E diante das especulações de que Belém não teria estrutura suficiente para atender o público da COP30, o presidente Lula anunciou na última quarta, dia 20, no Diário Oficial da União, a criação de uma secretaria extraordinária dedicada à organização do evento na capital paraense. Por meio do decreto 11.955 de 2024, assinado pelo presidente, esse novo órgão terá a responsabilidade de coordenar, monitorar e promover todas as iniciativas governamentais em todos os níveis para garantir que a Amazônia seja o palco da Conferência Global sobre Mudanças Climáticas. E a COP30 deve ser o principal tema da conversa entre o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, na visita que está prevista para amanhã, terça-feira, a Belém. O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu em fevereiro o embaixador francês no Brasil para avaliar em detalhes da agenda do presidente francês na capital paraense. Depois de Belém, Macron deve ir para o Rio de Janeiro e para Brasília, acompanhado do presidente Lula. E uma pesquisa realizada com a primeira geração de concluintes do novo ensino médio percebeu que os estudantes reprovaram o modelo adotado lá no governo Temer. A pesquisa inédita foi produzida pela Rede Escola Pública e Universidade e pelo Grupo Escola Pública e Democracia. A coleta de dados ocorreu entre 23 de outubro e 4 de novembro de 2023 e investigou a percepção dos estudantes sobre os itinerários formativos, a expansão de carga horária e outros aspectos da reforma. É o que nós vamos saber agora na reportagem de Kaique Santos. Falando em ensino médio, foi divulgada nesta semana uma pesquisa feita com a primeira geração de alunos que cursaram esse novo ensino médio do primeiro ao terceiro ano. O levantamento é da Rede Escola Pública e Universidade e Grupo Escola Pública e Democracia e ouviu 696 alunos na rede pública de São Paulo. E o resultado é que os estudantes desaprovam, não aprovaram o modelo. 6 em cada 10 não cursaram os itinerários formativos escolhidos e 81,5% estão insatisfeitos com os componentes curriculares. Para comentar esse resultado do levantamento, a gente vai conversar agora com a Ana Paula Curti. Ela é professora do Instituto Federal de São Paulo e faz parte dos grupos que fizeram a pesquisa. Ana Paula, quais os principais motivos apontados pelos estudantes ao reprovar esse modelo do chamado novo ensino médio que está em vigor? O que não funcionou? A gente apontou algumas coisas aqui na abertura, mas comenta pra gente. Nessa pesquisa, a gente observou principalmente dois pontos que são pontos basilares da reforma. Um são os itinerários formativos, o outro é a expansão da carga horária. São as duas grandes promessas da reforma. Então, em relação aos itinerários, a gente encontrou um quadro muito preocupante, porque os estudantes, a grande maioria deles afirmam que cursaram o itinerário formativo que eles não escolheram. Né? Então, mesmo quando eles escolhem o itinerário, muitas vezes a escola não oferece aquele itinerário que ele escolheu. Então, essa foi um achado da pesquisa importante, porque é a primeira vez que essa pesquisa é feita com realmente estudantes que fizeram até o terceiro ano com o novo ensino médio, né? Então, o que a gente acha interessante é que é uma percepção desses alunos a partir da experiência concreta deles com o novo currículo. Não se trata mais, né, de sondar sobre uma opinião genérica, o que você acha, já ouviu falar do novo ensino médio? Não. Agora a gente já consegue ter os primeiros resultados concretos da experiência que eles têm com esse novo modelo. Em relação à expansão da carga horária, o quadro que a gente achou também foi preocupante, né? Mais de 60% dos alunos afirmam que não cursaram as aulas de expansão de carga horária. Metade desses alunos que cursaram, né, 61% não cursaram, mas a parcela que cursou fez essas aulas à distância. Então, a gente também percebe que a expansão de carga horária ela não foi efetiva no chão da escola. Ana, como consequência disso, a gente viu na pesquisa de vocês também que 85% desses estudantes que responderam não estão se sentindo aptos a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal porta de entrada nas universidades aqui no Brasil. O que isso implica a longo prazo e também se já deu perceber isso nas edições anteriores do exame?
Olha, uma coisa que a gente vai perceber na pesquisa como um todo, porque a gente cercou essa questão com várias perguntas, né? Até para a gente ir testando a consistência das respostas dos alunos. E eles reclamam muito de terem perdido, principalmente no segundo e terceiro ano, as aulas das disciplinas básicas. Então, a gente até perguntou individualmente por disciplina, né? Quais disciplinas eles tinham perdido no segundo e terceiro ano. E o quadro é meio assustador, quer dizer, eles dizem que basicamente não tiveram nada de biologia, química, física, sociologia, filosofia, história, geografia no terceiro ano do ensino médio. E aí, na pergunta que a gente faz sobre o Enem, o retorno é consistente com isso, quer dizer, eles vão dizer 85% diz que não se sente preparado. Então, de fato, a gente vai percebendo nas respostas que esse currículo, ele é um currículo realmente esvaziado, o aluno está sentindo isso na pele, então não está passando batido, ele está percebendo um rebaixamento da sua formação, eles demonstram um desalento com essa percepção do esvaziamento do currículo, e eles estão vendo as chances de ingresso na universidade via Enem se minguando, vamos dizer, né? Então, é muito forte, e isso é interessante porque, veja bem, o estado de São Paulo, ele teve uma baixíssima participação no exame em 2023, né? Foi o estado com segunda menor participação no país. Só que na nossa amostra de escolas, eles tiveram uma participação maior, porque são escolas em que você tem uma gestão que faz um trabalho interessante. Então, todo esse quadro, considerando que são escolas em que você tem equipes gestoras muito mobilizadas, né? E que atuam no sentido de fazer tentar fazer um currículo mais significativo. E aí a gente percebe que, de fato, a reforma não tem muita salvação, porque mesmo você tendo equipes mais mobilizadas, elas não conseguem evitar as perdas que a Lei 13.000 está trazendo para o currículo. Então, é uma geração que a gente percebe que está se posicionando de uma maneira muito desalentada em relação ao futuro, né? E aí, quer dizer, se eles não estão podendo ter um projeto de vida no ensino médio, se aquele itinerário que ele escolhe, ele não pode frequentar, e se ele não tem mais as aulas das disciplinas básicas, ele fica, de fato, sem perspectiva efetiva de projeto futuro, né? E isso vai se refletir também no mercado de trabalho, porque a gente podia pensar, mas pelo menos esse currículo, ele está formando melhor esse jovem para o mundo do trabalho? E a gente, nas questões em que a gente avalia isso, a gente percebe que também eles não veem nenhum tipo de melhoria em termos da preparação para o mundo do trabalho. Ana, como fica agora com essas mudanças aprovadas ontem na Câmara dos Deputados? A pergunta, essa nova reforma proposta atende, resolve esses problemas que a gente está comentando aqui? Importante que você citou São Paulo, que já fez, antes mesmo dessa proposta, uma movimentação em âmbito estadual, justamente por essas questões com o ensino médio em vigor atualmente. Olha, a proposta que foi aprovada ontem no PL, ela nos deixa com muitas preocupações. Por quê? Um avanço que foi resultado direto das denúncias, da insatisfação da sociedade em relação à redução das disciplinas básicas no currículo, foi a volta das 2.400 horas, né? Então, o texto de ontem tem essa conquista, que foi uma conquista justamente, né, dos movimentos educacionais que vêm denunciando já há vários anos, né, o esvaziamento do currículo promovido pela reforma do ensino médio. Entretanto, muitos outros pontos da reforma não foram tocados. Então, a gente não tem nesse PL uma revogação da reforma do ensino médio. Eu diria até que é muito pelo contrário, né? O texto que foi aprovado ontem, ele reforça aspectos muito questionáveis, inclusive na pesquisa que a gente fez com os estudantes, porque ele mantém os itinerários formativos, que é a parte mais criticada da reforma. Ele embora fale da retomada das 2.400 horas na formação geral básica, ele abre espaço no texto da lei para que essa carga horária seja recheada com disciplinas que não são as disciplinas da educação básica. Então, é exatamente o que São Paulo fez. O que São Paulo fez? São Paulo, no ano de 2024, pegou uma parte dessa carga horária que seria para a formação geral básica e colocou disciplinas que a gente
não conhecia, como, por exemplo, robótica, educação financeira, aulas de oratória, robótica não porque é do itinerário, mas aulas de oratória e aulas de educação financeira, São Paulo colocou na formação básica, entendeu? Então, mesmo a conquista que nós tivemos, que foi a recomposição das 2.400, essa conquista é uma meia conquista, porque o texto da lei abre brecha para que você coloque nessa carga horária um monte de penduricalho curricular. E aí eu queria dizer que uma das grandes derrotas que eu acho que o texto de ontem traz é que ele não assegura em nenhum momento a obrigatoriedade das disciplinas científicas, humanísticas e da educação básica. É isso. Obrigado, Ana Paula Corte, pela participação aqui com a gente falando sobre esse tema. São pequenos avanços aí que a gente viu que, na verdade, só foi possível depois de um consenso ali, né, com o Ministério da Educação e o relator do projeto também, que foi o ministro da Educação, né, quando a proposta foi aprovada lá atrás de mudança também. Então é importante pontuar por que a gente não avançou tanto e ainda tem algumas questões dentro desse projeto. Obrigado por conversar aqui com a gente. Eu que agradeço. Juventude Negra Viva, esse é o nome do plano lançado pelo governo federal na última quinta-feira. O plano é um pacote de ações que vai envolver diversos ministérios com o objetivo de combater a letalidade entre jovens negros e negras em situação de vulnerabilidade. Esse plano é fruto das reivindicações da própria juventude negra e dos movimentos sociais negros. Vamos ouvir mais detalhes com o repórter Douglas Matos. Com investimento de mais de 665 milhões de reais nos próximos anos em ações envolvendo 18 ministérios para a redução da violência letal e outras vulnerabilidades sociais, foi apresentado pelo governo federal o Plano Juventude Negra Viva. O evento de lançamento ocorreu em Ceilândia e contou com a presença do presidente Lula, da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e vários ministros, parlamentares e lideranças do movimento negro. O presidente lembrou que todos os dias, crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas negras são vítimas de múltiplas violações no Brasil. O plano que estamos apresentando hoje é mais do que um compromisso de avançar na execução de políticas que enfrentam a vulnerabilidades sociais e a violência que dizima a nossa juventude. O que nós estamos apresentando são ações concretas para aperfeiçoar o que já foi feito até aqui, para assegurar que a juventude negra viva em plenitude, sem estar sempre exposta a carências, violências e injustiça. Que tenha acesso à educação, saúde, cultura, segurança, lazer, emprego de qualidade, remuneração justa e todas as oportunidades para viver melhor, com mais dignidade. As ações do Plano Juventude Negra Viva convergem para todos esses objetivos. A ministra Aniele Franco explicou que o Plano Juventude Viva é uma ação coordenada entre a pasta dela e a Secretaria-Geral da Presidência, com 217 ações concretas já pactuadas. O objetivo é reduzir a letalidade e as vulnerabilidades que atingem jovens negros e negras no país. Quando a gente fala o maior plano de juventude negra desse país, a gente tem só agora, já concreto, 600 milhões investidos para a juventude negra desse país. E nos próximos 4 anos, 1,5 bilhão. Dentro das ações, presidente, para somar com o Pé de Meia, que eu espero que vocês saibam o que é o Pé de Meia, que é esse programa maravilhoso para o final de 3 anos, vocês terem os R$9.000, a gente tem também uma bolsa de R$500 por 1 ano. A Tamira está aqui e eu saldo o Ministério da Justiça em nome dela, que também é mais uma diferença, porque o senhor sabe, presidente, 84% dos jovens negros saem das escolas para trabalhar. E esse é o nosso foco. Quando nós ouvimos dos jovens, as primeiras demandas eram segurança, empregabilidade, acesso à educação. Então, nesse pacote, a gente fala da redução de vulnerabilidades sociais, a gente fala da redução da letalidade, a gente fala de bolsa de estudo com editais e intercâmbios. A gente traz para vocês, além de tudo isso, um ponto que agora, para mim, também é muito marcante. A ministra Anísia não está aqui, mas tem representante. A saúde mental dos nossos jovens negros.
A presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, representante do Conselho Nacional da Juventude, falou sobre a importância da iniciativa. Segundo a Unicef, cada 1.000 jovens negros, 4 são assassinados antes de chegar nos 19 anos. A juventude negra ainda é maioria nas mais estatísticas. Nossa juventude negra não pode ter esse destino por falta de oportunidade. Não podemos mais perder as nossas crianças vestindo a farda da escola, a caminho da escola, por uma bala perdida. Nós não queremos mais que as balas perdidas sempre encontrem o corpo negro. Nós não queremos que a nossa juventude passe 12, 15, 20 horas em cima de uma bicicleta. Representando os movimentos sociais negros da Juventude de Terreiros, Ricardo Andrade afirmou que o Plano Juventude Negra Viva é muito significativo na luta histórica para a conquista de direitos do povo negro no país. Ele aproveitou para mandar um recado ao presidente Lula. Nós temos a honra de dar o primeiro passo nesse momento. E é parte de um sonho, porque existe um outro grande desafio, presidente. É fazer com que todas essas políticas que estão sendo colocadas aqui nesse momento cheguem nas periferias, nos becos, nas vielas. A vontade política ela foi determinada nesse momento, mas ainda há um grande desafio, que é fazer com que isso chegue lá, na ponta, onde nós atuamos. De acordo com o governo federal, o Plano Juventude Negra Viva nasceu a partir de um processo democrático de participação ampla e foi construído com a escuta de aproximadamente 6.000 jovens negros e negras durante a realização das caravanas participativas, que percorreram os 26 estados e o Distrito Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo no Distrito Federal e informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Medidas com certeza necessárias diante da violência racial que a população negra é submetida no país. Que mais políticas públicas sejam abraçadas e pensadas para a juventude negra. A gente espera que com a implementação dessas ações, a letalidade entre jovens negros realmente diminua cada vez mais. As macotas de Minas Gerais, que são conselheiras das Mães de Santo e responsáveis por cuidar dos terreiros, contam que violências contra os povos de religiões de matriz africana ainda marcam a vida cotidiana dessas comunidades. Além do racismo estrutural, o racismo religioso, infelizmente, está presente no dia a dia das macotas de Minas. Quem traz esses depoimentos para a gente é Ana Vasconcelos. Desde o ano passado, o 21 de março marca a resistência dos povos de tradições de raízes de matrizes africanas e nações do candomblé. Para as comunidades, além de templos sagrados, os terreiros são espaços vivos de preservação da cultura, alimentação, língua, danças e tradições dos povos negros trazidos da África para o Brasil. É o que explica Makota Kidoyalé, fundadora do Quilombo Manzo, comunidade tradicional de matriz africana de nação Banto, localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. As religiões de matriz africana, na verdade, ela é um acervo de uma memória viva e presente em movimento de toda a história, né, e preservação da cultura e das práticas africanas. Então, é o que sobrou, né, da nossa tradição, da nossa memória, do nosso povo, do que nós trazemos para além do nosso corpo, da pele. Uma ação, né, ela precisa ser contínua e não só no dia 21 de março, mas a gente precisa combater e enfrentar o racismo todos os dias do ano, principalmente numa forma de proteger e preservar, né, a cultura e as tradições dentro dos terreiros. Quem ataca terreiro está atacando a sua própria história, porque é aqui que está toda a nossa contribuição na construção cultural, social e ambiental desse país. Dados do IBGE
indicam que no Brasil existem aproximadamente 407 mil praticantes da Umbanda, 167 mil do Candomblé e 14 mil de outras religiões de matrizes africanas. Mesmo com a criação da data, a realidade dos povos de religiões de matrizes africanas ainda é marcada pelo preconceito e a violência. Segundo o levantamento da startup Jus Racial, em 2023 havia 176 mil processos por racismo em tramitação nos tribunais do país, e 1/3 deles, 33%, envolviam intolerância religiosa. É o que comenta Makota Celinha, que também é coordenadora geral do Senarab, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira de Minas Gerais. Ainda precisamos provar em praça pública que nossas vidas importam, que nós temos direito às nossas práticas religiosas, nossas tradições. Mas é uma data importante, porque ela serve para essa afirmação, né, nesse momento de luta contra o racismo. Elas se estabelecem das formas mais corriqueiras possíveis, de nossos terreiros serem depredados, de nossas práticas serem vilipendiadas, de a gente ligar a televisão e ver as igrejas neopentecostais satanizando as tradições de matriz africana. Ela se dá quando o vizinho ao lado se incomoda com o cheiro do terreiro, né? Então, são as formas como o racismo se expressa são as mais diversas possíveis, ainda hoje. Isso quando não temos ameaça física. Além disso, a Makota Kinangenum, da casa Unzojindanji Kuna Ukosi, comenta que faltam políticas públicas voltadas para os povos de terreiros. Para ela, isso é reflexo do racismo religioso ainda presente no Brasil. Durante todo esse tempo, né, de resistência e existência, as comunidades, a gente vem fazendo o nosso próprio Estado, porque o Estado, ele limita a nossa participação, né? Ele fala que até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. O racismo religioso é isso que vai nos colocando barreiras, sabe? A gente avança no sentido de uma construção política, numa articulação política e coloca uma barreira. Aí a gente avança mais um pouquinho e coloca uma outra barreira. E parece que a gente está nesse lugar de sempre estar precisando vencer uma barreira, né? Então eu fico perguntando, assim como foi se fazendo, né, com os povos indígenas, os povos originários, hoje a gente tem povos que foram aniquilados. O racismo religioso, ele tem uma pretensão de nos aniquilar. E a gente fica aqui no terreiro todos os dias, cotidianamente, lutando para que a gente vença essas barreiras. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. E cansados de sofrerem com recorrentes ameaças, violências e testemunharem a morte de 5 pessoas da região, os camponeses e as camponesas da gleba Campina, lá no estado do Maranhão, resolveram realizar um tribunal popular para julgar os crimes de grilagem na região. Mesmo com documentos que comprovam a titularidade da terra, as famílias da comunidade vivem apreensivas com as violações recorrentes de grileiros que se dizem os verdadeiros donos das terras. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Castro, direto do Maranhão. Organizado pelo Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra, o Consolute, o Tribunal Popular aconteceu nos dias 9 e 10 de março, com o objetivo de chamar atenção para os conflitos agrários da chamada gleba Campina. Cerca de 100 famílias vivem no local, onde cultivam roças de subsistência há mais de 20 anos. Jorge Moreno, advogado do Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra, o Consolute, explica sobre o tribunal. Esse formato de tribunal já ocorreu em 3 locais, né, aqui no Maranhão, na Bahia e em Santa Catarina. E o que é mais importante é que as pessoas saibam e ajudem, apoiem, colaborem para que essa comunidade aqui e todas as outras do Maranhão que estão passando por dificuldades, principalmente na grilagem dos seus territórios, possam ser
apoiadas e possam ter a solidariedade da nossa população. Apesar de não ter validade jurídica, o tribunal chama atenção para um problema que se arrasta há muito tempo. As famílias camponesas apontam que em 2008, o fazendeiro gaúcho Nestor Oswaldo Finger se apresentou como dono das terras e passou a reivindicar mais de 50 mil hectares. Desde então, os conflitos não cessaram. Foram registrados 5 assassinatos de camponeses e também o assassinato do próprio fazendeiro. E o conflito passou a envolver outras comunidades da região. É o que explica o advogado que atua nos casos, Ronieri Machado. Nós temos aí os documentos que provam que na década de 90, o INCRA já entendeu que esse era um dos 100 maiores casos de grilagem do Brasil e mesmo assim, dos anos 2000 para cá, alguns grileiros apareceram na região aqui de Junco do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Carutapera e Amapá, se dizendo donos de 52 mil hectares de terra que eles nunca mostraram onde era. A justiça foi tomando decisões que favoreceram ao acirramento do conflito, levando até mesmo à morte de 5 companheiros dessa comunidade do Vilela. Alguns depoimentos não serão divulgados por questões de segurança, mas o camponês e roceiro da Gleba Campina, Antônio Mendes, deixa o seu recado. Camponês fala a verdade, camponês é que sofre, camponês é que luta, camponês é que vai buscar o comer para botar na mesa do rico. Então a maior autoridade do país não vê esse lado, Hoje nós sofremos humilhação, sofre tristeza, com mais de 25 anos que viemos lutando por essa área da Campina, né, por o latifúndio, né, o fazendeiro, que só nos perseguindo e nunca tivemos um respaldo a nosso favor. Entidades de outras regiões do Brasil acompanham o caso e estiveram presentes na condição de júri popular do tribunal. A exemplo da Associação Brasileira dos Advogados do Povo, representada por Marino de Acari. Esse povo tem sofrido uma violência muito grande por parte dos grandes proprietários de terra, dos latifundiários, que, se utilizando do braço armado, da pistolagem, vem aterrorizando esse povo, matando pessoas de forma covarde, intimidando, prendendo, agredindo. Por isso, nós viemos de todos os cantos do Brasil para dar apoio a essa gente e mostrar que essa luta não é só deles, essa luta é de todos aqueles que lutam pelos direitos do povo e venceremos. Às vésperas do tribunal, operações da polícia se espalharam pela região. Foram apreendidas 9 armas, coletes e munições dentro de uma fazenda. 4 pessoas foram presas, apontadas como jagunços de fazendeiros que ameaçam as famílias. Sobre o acirramento da violência, o Ministério Público informa que as lideranças camponesas estão em serviços de proteção e aponta que as forças de segurança atuam em benefício de empresários, como explica o promotor da Vara de Conflitos Agrários, Haroldo Paiva de Brito. Forças públicas não entendem ainda que as pessoas que estão lá nessas comunidades são pessoas frágeis, vulneráveis, que precisam de uma proteção. Em geral, a polícia procura proteger o empresário, o patrimônio do empresário, né? E não se toca que lá tem gente que está lá há muito mais anos, que tem muito mais direito à terra do que o cara que adquiriu ali, sabe lá Deus como. O Ministério Público Estadual conseguiu o bloqueio das matrículas de terras, enquanto são investigadas as possíveis fraudes. Isso é importante porque embora esteja se discutindo a posse da área, não a propriedade, né? Desbanca o título de propriedade. A propriedade retorna ao seu verdadeiro dono, que é o Estado do Maranhão, no nosso entendimento. O Estado do Maranhão lidera rankings de violência no campo e no final de 2023 foi sancionada uma lei que favorece ações de grilagem, como explica o promotor da Vara de Conflitos Agrários, Haroldo Paiva de Brito. A grande questão fulcral aqui no Maranhão, né, é a desgovernança das terras, né? O governo não sabe onde estão suas terras, com quem está, como é que foi dar essas terras. As pessoas, ao longo de todos esses anos, né, desde lá de trás até agora, vêm tomando conta de terras públicas sem obedecer às normas legais. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E o projeto de lei 364 de 2019 foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na última quarta-feira.
Para ambientalistas e defensores da floresta, o PL é uma ameaça às regiões com as chamadas vegetações não florestais. Esse tipo de vegetação está presente na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e no Pampa. Vamos ouvir a reportagem de Carolina Oliveira e entender melhor sobre esse assunto. Diversas organizações que atuam em defesa do meio ambiente se posicionaram contra o projeto de lei 364/2019, que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos. O PL foi aprovado na CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, na última quarta-feira, dia 20, com 38 votos. De acordo com uma nota técnica da SOS Mata Atlântica, se sancionado, o projeto pode acabar com metade do Pantanal, mais de 7 milhões de hectares, 32% dos Pampas, cerca de 6 milhões de hectares, e 7% do Cerrado, com quase 14 milhões de hectares. Da Amazônia, é possível que haja uma perda de 15 milhões de hectares. No total, são quase 42 milhões de hectares de territórios nos biomas. No texto, a organização afirma que os parlamentares utilizam um falso argumento de que nenhuma árvore será derrubada com essa flexibilização legal, e que aqueles que são favoráveis ao projeto renegam a importância dos campos nativos ao considerarem essas áreas estratégicas para a segurança hídrica, climática e da biodiversidade, como territórios consolidados e aptos para a conversão agrícola sem necessidade de licenciamento e recuperação ambiental. Na mesma linha, o Instituto Socioambiental entende que o projeto coloca em risco não somente os campos nativos, mas qualquer vegetação classificada como não florestal, aquelas compostas principalmente por plantas com menos de 10 centímetros de diâmetro, localizadas de forma predominante no Cerrado, no Pantanal e no Pampa. Também em nota, o Instituto defende que o projeto legaliza os desmatamentos antigos de toda a vegetação predominantemente não florestal do país e permite o desmatamento de agora em diante de forma automática. Segundo o texto, o projeto faz isso ao classificar esse tipo de cobertura vegetal de antemão área rural consolidada, ou seja, já convertida para o uso agropecuário, mesmo que ela esteja em estado original de conservação. A organização não governamental WWF Brasil foi outra que se somou ao coro contrário ao PL. A instituição classificou como falso o argumento de que nenhuma árvore será derrubada. Para a ONG, se trata de uma espécie de anistia aos proprietários, que, ao contrário, deveriam proteger e regenerar suas propriedades. Na prática, o projeto altera o Código Florestal para considerar como ocupação antrópica as regiões de atividades agrícola e pecuária que já existiam antes de 22 de julho de 2008, se caracterizando como áreas rurais consolidadas. Essas regiões devem estar situadas em formações de vegetação nativa, predominantemente não florestais, incluindo os campos gerais, os campos de altitude e os campos nativos. De acordo com o escritório de advocacia Junqueira Sampaio, a ocupação antrópica consolidada se caracteriza por determinadas intervenções realizadas em área de preservação permanente, sem autorização de órgão competente, antes de 22 de julho de 2008. Mas, se a intervenção se enquadrar na figura da ocupação antrópica consolidada, não pode haver autuação, seja criminal ou administrativa. Ela é uma espécie de anistia concedida pelo poder público. Já por vegetação nativa, se compreende os biomas caracterizados por vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos com características que mudam de acordo com a região. Esse tipo de vegetação está principalmente localizado no sul do país, mas pode ser encontrado em mais de um bioma, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. Na prática, para os ambientalistas, se o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados virar lei, todos os biomas correm sério risco de desaparecer. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos. E já que o assunto é meio ambiente, a gente fala agora de uma medida inusitada, planejada pelo governo Lula. Trata-se da utilização do gado para combater o desmatamento em áreas de pastagens degradadas. A iniciativa é pioneira
e, segundo os especialistas, pode ser uma importante aliada para diminuir o tamanho das pastagens degradadas. A reportagem é de Murilo Pajola. O governo Lula pretende permitir a criação de gado e produção de commodities agrícolas por agentes privados em áreas de pastagens degradadas em todos os biomas brasileiros, incluindo o Cerrado e a Amazônia. A medida está em um decreto instituído em dezembro do ano passado, mas as regras para implementação do programa ainda estão em discussão. Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que o programa é pioneiro, pois é a primeira iniciativa no Brasil que busca lidar com o problema em larga escala. Paulo Barreto, do Amazon, afirma que direcionar a expansão agropecuária para regiões degradadas pode reduzir a expansão do agronegócio sobre florestas preservadas, mas alerta que o critério de seleção das áreas precisa ser melhor explicado pelo governo federal. Agora, tem várias questões, como vai ser, onde vai ser, então tem vários pontos aí a serem detalhados. O programa não está detalhando muito isso ainda, né? Tem alguns levantamentos ali que a Embrapa fez, o Amazon também tem alguns estudos. Essa geografia ainda não está muito entendida, embora já tenha alguns indicativos ali. Que tipo de restauração é que tem que ter, né? Parte disso é para agropecuária mesmo, porque tem necessidade de produzir mais alimento, então não precisa desmatar mais para produzir alimento, já que tem muita área desmatada. Então tem que melhorar o uso dessas áreas que já foram desmatadas e mal usadas. Pastagens degradadas são solos que foram usados tão intensamente para a criação bovina que já não conseguem produzir comida para o gado. O reflorestamento é tecnicamente possível, mas o custo envolvido inviabiliza o retorno à vegetação nativa. Em todo o Brasil, a área total destinada ao programa é de 40 milhões de hectares, maior que o estado de Mato Grosso do Sul. Estão excluídas áreas públicas e protegidas, como terras indígenas. A iniciativa é dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, além do BNDES, que vai liberar crédito aos produtores. Anne Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, concorda que a iniciativa é imprescindível, mas reconhece que colocar gado e soja na Amazônia aumenta o perigo de uma corrida pela especulação fundiária e do aumento do desmatamento, contrariando o objetivo do programa federal. É um perigo, né? Um programa desse se instalar sem uma governança forte e articulada, né? E quando eu falo articulada entre todas as esferas de governo. Não adianta só o governo federal querer fazer alguma coisa se você tem um governo ou governos estaduais que incentivam outra coisa, né? Se você tem uma iniciativa dessa, em que você está incentivando, jogando recurso num setor, né? E que esse setor vai acabar atraindo outros investimentos, e você não tem uma governança sobre isso, aí sim tem um grande risco de ter esse burburinho, essa especulação, acabar gerando uma corrida que não é uma corrida saudável para aquilo que o programa quer combater. Uma estratégia para evitar esse problema é destinar para a agropecuária regiões próximas de grandes frigoríficos. Para Paulo Barreto, do Amazon, essa é uma forma de forçar o aumento da produtividade das pastagens, que é muito baixa na Amazônia. Tem que ter esse trabalho forte de reformar os pastos, inclusive até perto desses frigoríficos, para evitar que eles estejam comprando gado muito distante e incentivando o desmatamento distante, que as pessoas degradam e vão migrando para fronteiras mais distantes. Então esse foco geográfico é super importante. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Bem Viver. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã, não vai perder o horário. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer a todos esses veículos que são parceiros da gente ao longo dessa jornada. Muito obrigado aí pela parceria. O Bem Viver também fica disponível
como podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Dá para você ouvir a hora que você quiser e onde você quiser. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de Rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. E a direção executiva, Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.